O Chiclete de Prazer foi um livro seguinte, eu nunca tinha escrito um romance, né? Eu sempre trabalhei escrevia crônica, coisas assim. Aí um dia eu fiz um desafio a mim mesmo, se eu conseguiria escrever um romance. Então, já que eu me propus a escrever um romance, eu quis escrever um romance em que contasse um pouco não da minha história pessoal, porque o livro não é autobiográfico, mas é uma história de uma época em que eu vivi intensamente, que foi os anos 70, quando eu era adolescente. Então, o livro eu concebi da seguinte forma: os personagens principais seriam adolescentes que viveram nos anos 70. O livro se passa em 76 e traz toda aquela atmosfera da época. Em 76 ainda era a época da ditadura, ainda havia todo aquele clima, né? Então eu fiz um livro assim, em cima da época em que a obra que a história se passa, né, dos anos 70, e trazendo todas aquelas informações que eu tive na época, que a época do rock and roll dos anos 70 foi muito forte para mim, e o posicionamento político que era muito forte, ou você era contra ou a favor ou você era alienado, quer dizer, tinha aquelas três posições. E o livro se passa nesse clima. Os dois personagens principais, a personagem feminina é filha de um militar e o personagem masculino é filho de um cara que era do Partido Comunista, que na época era um partido proibido e tal. E se passa assim, nesse clima. Então fala muito do rock and roll, as informações, as músicas da época, tudo que aconteceu nos anos 70. E a história se passa assim, cara, nessa atmosfera, falando de experiências que eu vivi, coisas que fazia parte, né, daquele clima todo. A história tem para contar tudo. Então o livro é basicamente isso.